Irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Vamos ter um minuto de oração. Senhor nosso Deus, abençoa-nos nessa manhã de domingo, onde nós não podemos ter um contato pessoal com os irmãos. Eu sei que é o Senhor que nos livra de todos os males, mas vamos obedecer às autoridades aqui da terra. Ó Pai, mas mesmo assim, nós queremos aprender a Tua Palavra. Fala conosco agora através desse vídeo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Graças a Deus. Uma escola dominical diferente. Vamos abrir as nossas revistas na lição número 10. O título é João, o Evangelho do Filho do Homem, do Filho de Deus. Perdão. O texto bíblico básico é o que está escrito em João capítulo 1, de 1 a 5, depois na sequência de 11 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Queridos, perdão, não é o corona não. A palavra de Deus é muito interessante. O Evangelho de João, ele é um evangelho diferente dos demais. Teologicamente perfeito, né, pastor Geraldo? Porque João, ele tem dois focos no direcionamento desse evangelho. Primeiro, aos judeus que foram expulsos da sinagoga porque creram em Jesus. O segundo aspecto do evangelho é que ele foi... nós não vamos ver parábolas no evangelho de João, nenhuma. Porque não foi o foco de João, não era aquilo que Jesus falou para as multidões, mas falou de uma maneira peculiar para um pequeno grupo de apóstolos, de discípulos que estavam com ele. E se nós não tivéssemos os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, o Evangelho de João, e se nós não tivéssemos também o Velho Testamento, o Antigo Testamento, e nenhum outro livro, nenhuma outra escritura, o Evangelho de João, ele tem um conteúdo que nos possibilita o conhecimento de Deus plenamente e conhecer a salvação proposta por Deus para os homens, a salvação que Deus ofereceu pela graça a todos os homens, sem exceção. Porque o Evangelho de Deus, ele é completo nesse sentido. Então nós vamos ver que no Evangelho de João, a abordagem do estudo de hoje, é que Jesus é um Filho de Deus que liberta, que vivifica, um sacerdote presente, amigo, ele é a própria vida. O Evangelho de João é diferente, porque ele apresenta uma sequência de acontecimentos históricos que vem desde a eternidade, está lá relatado no Gênesis, no princípio, antes da fundação. Quando ele fala no princípio era o Verbo, ele fala de antes da fundação, quando o Espírito de Deus, está lá em Gênesis, pairava sobre o abismo. Não havia nenhum planeta, não havia nenhuma galáxia, né? Dos milhares de galáxias que existem, não existia nada.
Então Deus, ele existe desde a eternidade. E aí vem a outra palavra interessante. No princípio era o verbo. Tem algumas traduções que está escrito assim: no princípio era a palavra. E qual o significado? Não é uma palavra escrita. É uma palavra no sentido de existência. No princípio ele existia. Então essa palavra é considerada, é chamada pelos estudiosos como logos. No princípio era logos. Era um verbo, era uma existência diferenciada. E logos estavam com Deus e logos era Deus. Vamos ver aqui o que o autor da lição fala sobre esse começo de João. Outra particularidade desse evangelho são os encontros pessoais do Salvador, conforme nós já introduzimos, em contraste com o que os observa nos outros, Mateus, Marcos e Lucas. João dirige a mais indivíduos do que a multidões. Sobre o verbo de Deus, no começo do livro, então ele vem, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, João 1:1. Vem aí a palavra logos, que significa palavra, mas não é uma palavra nem falada nem escrita, é uma palavra no sentido da existência, que é fundamentada na escritura, está lá em 1 Pedro 1:11, depois os irmãos leiam. E antes da encarnação do verbo de Deus, de logos, antes do nascimento de Jesus Cristo, então Jesus mostra que Jesus também, ele é Deus, porque ele também não teve começo. Ele existe desde a eternidade, né? A personalidade distinta e separada do Salvador ensina-nos a personalidade e a divindade, que a personalidade e a divindade, eles não tiveram um princípio, sempre existiram. Correto? João também nos fala, para dar mais ênfase a isso aí, que Jesus, ele não é parte da criação, ele é o coadjuvante, o autor de toda a criação. Todas as coisas existentes foram feitas por ele. E o apóstolo Paulo ainda reforça, porque dele, naquele cântico, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dele, porque ele criou. Para ele, porque a ele a honra e a glória são devidas. São todas as coisas. Em Gênesis 1 nós lemos que Deus criou a terra. E em João nós vemos a revelação completa, que foi por intermédio de Jesus. Isso é revelado no Evangelho de João. Antes, a ideia de que um Deus criou os céus e a terra e tudo. Agora aqui vem dizendo que Jesus é parte de Deus, ele é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. Foram através dessa Trindade, através desse Deus triuno, foram criadas todas as coisas. E o privilégio dos seres humanos. E este verbo, esse Criador, o Deus, o Todo-Poderoso, habitou entre nós em forma humana. Cabelo, barba e bigode, né? Podemos assim dizer. O Filho unigênito de Deus, ele se abstém temporariamente de sua glória e vem até nós como uma pessoa humana. Ele se humilha. E nós vamos ver algo mais interessante ainda no decorrer desse estudo. Nós vamos ser breves, mas vamos tentar passar toda a ideia que é a lição. E o verbo habitou, o Criador tomou a forma da criação, obedeceu às leis da natureza e etc e tal, nasceu, gerado em um útero, mamou,
Depois foi levado ao templo, foi apresentado, submeteu-se à circuncisão. Quando ele chega no começo do seu ministério, ele vai ao batismo nas águas do Jordão por João Batista. Enfim, ele era Deus, ele é Deus, mas abriu mão de tudo isso e ele deu um exemplo para nós, um exemplo a ser seguido, né? Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou um imitador de Cristo. Amém? O Eterno habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do Pai. João nos mostra a glória do Filho de Deus manifestada aos homens por meio de sua própria vida, com atos de imerecida bondade dirigidos aos pecadores, cheio de graça, o unigênito de Deus que habita entre nós. O Verbo veio como cordeiro. Na antiga aliança, no Velho Testamento, nós sabemos que era oferecido em sacrifício para perdão dos pecados um cordeiro puro, sem mácula, sem berne, sem carrapato, o melhor que tivesse era oferecido. O sangue era aspergido no Santo dos Santos, no santuário. E Jesus, ele veio como o Cordeiro de Deus. E nós vimos que esse Cordeiro de Deus, ele veio para substituir. Na verdade, quem merecia ser pendurado na cruz era eu, era você, era cada um de nós. Mas assim como Deus revelou a Abraão, quando ele foi oferecer a Isaque, que o menino pergunta ao pai ali, deitado sobre o holocausto: pai, onde está o cordeiro? E e Abraão responde: meu filho, Jeová Jiré, o Deus provedor. Olha a provisão de Deus a nosso favor. Que ele olha para trás, ele vê, parece que quase que eu vi o cordeiro aqui atrás de mim agora. Ele oferece manda um cordeiro para substituir a Isaque. E Deus então, ele envia Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar, para a nossa salvação. Essa é a nossa missão, anunciar e viver isto. Quando ele diz: Deus proverá para si o cordeiro, em Gênesis 22:8, no alto daquele monte, o anjo do Senhor não permitiu que Abraão utilizasse o cutelo para sacrificar a Isaque. Assim como Deus enviou um sacrifício para substituir a Isaque, ele enviou a Jesus para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Nisto, em 1 João está lá, 1 João 4:10, nisto está o amor. Não é em nós, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. E o diferencial é que na antiguidade havia propiciação dos pecados, mas os homens não eram considerados justos. Eles eram eternamente pecadores, porque a lei estava sempre para acusar. Voltava a pecar, tinha de fazer o sacrifício de novo. E Cristo fez uma única vez por todas. Uma única vez. Se nós viermos a pecar, nós confessamos no pecado, mas o sacrifício já foi feito. De uma vez por todas. Aí nós estamos no processo de santificação. Às vezes caímos, mas levantamos. Nós fomos justificados, quer dizer, tirada a nossa culpa. Outra coisa interessante que nós vemos aqui, no item 3, o Verbo de Deus, nosso amigo. E Paulo, ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e foram destituídos. Então o homem chegou à condição de inimigo. Os pecados é que causam separação, ou seja, inimizade entre Deus
e os homens, porque aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não é assim que diz na palavra? Então o que nós entendemos? Que quando Jesus falou assim, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, em João 15, versículo 14, nós estamos dizendo que aquela separação que havia, né, entre Deus e os homens por causa do pecado, ela já não tem mais razão de ser. Porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, estamos fazendo o que Jesus mandou, a reconciliação. Então isso é amizade. E um amigo pessoal, quando nós entramos para o nosso quarto, fechamos a nossa porta e oramos ao Senhor, confessamos a Ele, confidenciamos a Ele, nós trocamos confidências com Deus, recebemos em nossa alma, recebemos em nossa mente a mensagem de conforto, de consolação. Isso é um encontro pessoal, um momento entre nós. Isso não exime nós da condição de servo, mas é um privilégio para a gente compartilhar da amizade, da intimidade com o amigo, que é Jesus. Um amigo que nos ama. Olha, eu amo o pastor Geraldo, eu amo o Maico, Serginho, mas será que o nosso amor chega a ser tão grandioso assim um pelo outro, a ponto de que se você tivesse para ser morto, eu me oferecer e colocar, eu vou no lugar dele? Bem difícil para qualquer um de nós fazer um negócio desse, não é verdade? E Jesus, ele fez. E não só de mim ou dos irmãos, mas de toda a humanidade. Muitas das vezes sabendo ele que muitos não reconheceriam esse gesto, e mesmo assim, ele ainda foi para a cruz, para morrer em nosso lugar. Não tem amor maior do que este. Excede toda compreensão, como diz o apóstolo Paulo, o amor de Deus que excede toda compreensão. É difícil de entender. Por mais que nós tentamos explicar isso, nós não vamos entender profundamente o significado do tamanho, não vamos entender a dimensão desse amor. Mas o autor, ele fala assim, a palavra grega traduzida por vida, nesse caso, ela não é bios, ele não deu só a vida, bios, vida. Fala da psiquem, que é a alma. Ele entregou então todas as suas emoções. Ele abriu mão em nosso favor. Isso nos leva a concluir que Jesus não entregou apenas o seu corpo físico, entregou todo o seu ser. Esta, aliás, é a mais colossal expressão de amor de Deus para com os homens. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Conclusão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nessas palavras, Jesus Cristo veio para nos salvar por meio do seu perdão, a fim de que não morramos pela sentença da lei. Esse é o Evangelho de fato. Essa é a melhor notícia que alguém pode receber. Olha, você não precisa morrer, porque alguém já morreu no seu lugar. Já pensou? Um condenado chegar e falar assim, olha, você está livre, alguém vai cumprir a pena por você, alguém vai cumprir a sua sentença de morte a seu favor. Agora você imagina o alívio, por isso que falou, olha, meu jugo é suave, porque eu vou te dar alívio. Isso é a palavra do Senhor Jesus. Meu fardo é leve.
Ele está levando, o peso maior ele levou sobre ele. A gente tem que abrir mão só mesmo daquilo que é próprio do ser humano, as ruindades, as maldades, as coisas que, os defeitos, né? O mal que nós não queremos, isso nós fazemos, porque o mal reside em nós. Então, a gente tem que desfazer através desse processo. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos meditar nessa palavra, e vamos fixar na nossa mente o seguinte, em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso nos assegura o quê? Que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o Deus da criação, que habitou entre nós, que consola os nossos corações, que nos faça meditar nessa manhã, esse domingo, que tire de nós as nossas preocupações, as nossas dores, e que sejamos realmente sarados e santificados, justificados pelo amor de Deus, que nos amou antes da criação do mundo, porque já havia um projeto prévio, antes da criação do mundo. Tudo isso que está acontecendo já era previsto por Deus. Então, ninguém enganou a Deus. Que o Evangelho de João continue nos ensinando a cada dia. Toda vez que a gente lê o Evangelho de João, a gente acaba descobrindo uma coisa nova, interessante, para a nossa edificação pessoal. E as próximas lições, 11, 12, também vai dar sequência a esses estudos. Esperamos que nós possamos compartilhar disso pessoalmente. Amém, irmãos? Um grande abraço. E nós amamos e estamos com saudade dos irmãos. Em breve nós nos encontraremos pessoalmente e sem coronavírus. Amém? Glória a Deus, que Deus nos abençoe.